Verdade, amém? Glória a Deus. Amém, meus irmãos. A palavra de Deus diz: ó, quão bom e quão suave que os irmãos estejam em comunhão, unidade, amor. E eu fico muito feliz de estar aqui hoje, porque não é de nós mesmos, mas do Senhor, para estarmos aqui hoje reunidos, porque o culto e a adoração é para Ele, não é para mim, não é para você, mas sim para Ele. E através da nossa adoração, o Senhor inclina os seus ouvidos e derrama as suas bênçãos sobre este lugar, sobre as nossas vidas. Amém, meus irmãos? Irmãos, eu quero trazer hoje uma palavra, qual Deus ruminou hoje o dia todo no meu coração. Mas Deus, não podia ser uma coisinha diferente, não, Senhor. Mas o Senhor, Ele manda e eu obedeço. Então eu quero trazer hoje uma palavra falando sobre cruz. Quem tem sua cruz aí, levanta a mão. Quem carrega sua cruz? Ou você está escorando na dos outros? Eu quero dar um título a esse eu quero dar um título a essa pregação: a cruz é o caminho. Meu Deus, logo a cruz, pastor? Não podia ser outra coisa, não? Hã? Não entendi não, Bárbara, tu falou. Mas amém. 1 Coríntios, abram sua Bíblia em 1 Coríntios, a partir do verso... Só um pouquinho. 1 Coríntios 1, é isso mesmo. 1 Coríntios, a partir do verso 17. Capítulo 1, verso 17. Aleluias. Para quem não me conhece, que tem hoje pessoas visitando, eu sou o pastor Valdemar, sou pastor titular aqui do Ministério Shekinah aqui em Barreiras, a qual sou casado com a pastora Ana, pai do João Pedro, pai da Ana Raquel, a qual temos aqui nossos pastores maravilhosos, pastor Duval, pastora Ramila, com sua família linda, nossos diáconos, obreiros, e todos que estão aqui visitando, sejam bem-vindos. Eu creio que Deus quer falar com você em especial, porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. Amém? Todos acharam? 1 Coríntios 1,17 diz assim: porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Porque a palavra cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Verso 20: onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Pois visto que na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. 24: mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque bem vestes, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus, leia junto comigo:
Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Ou seja, irmãos, resumindo, toda a honra, toda a glória seja dada a Deus. Aqui nós nos deparamos numa passagem da Bíblia que eu creio que a mais conhecida, que fala sobre um homem judeu que nasceu de uma virgem, cresceu, viveu entre nós, e em 3 anos e meio, fez uma revolução em cima dessa terra. Fez algo a qual homem nenhum conseguiu fazer até hoje. Em 3 anos e meio, ele expandiu o verdadeiro evangelho, ele levou aos povos a qual não acreditavam, ele curou, ele fez prodígio, ele fez tudo aquilo a qual ele foi enviado para fazer, a qual ele mesmo se denominava Filho de Deus. Aqui, como falam muito que os judeus eles buscavam sinais e os gregos sabedorias, porque eles esperavam um Messias que viesse montado num cavalo branco, com seu exército, para derrotar Roma, para derrotar os romanos que naquela época escravizavam e mandavam em todo o mundo daquele tempo. E aqui, irmãos, quando nós falamos em morte de cruz, era uma punição a qual os romanos tinham para todos aqueles a qual não andasse segundo a vontade deles. Era uma morte que você só seria excluído ou poupado se você fosse romano e falasse como os romanos. Então aqui nós percebemos que era uma forma de punir a qual eles achavam que era os inimigos de Roma, os inimigos das doutrinas daquela época. E apareceu um Jesus denominado filho de José, filho de um carpinteiro, a qual em 3 anos e meio ele revolucionou todo aquele movimento, tudo aquilo que nos levava a sermos religiosos, a sermos tradicionalmente voltados para as regras humanas, e quebrou todo o paradigma através da sua palavra, através dos seus ensinamentos, através dos seus prodígios e milagres, a qual ele fez e faz até hoje. Aqui nós nos deparamos com o sacrifício de Jesus. O sofrimento de Jesus foi o meio pelo qual a humanidade foi redimida do pecado. Em Isaías, coloca só no telão, que é só um versículo. Em Isaías 53, antes de Cristo, a palavra de Deus fala que Isaías foi mais ou menos 500 anos antes de Cristo. Os estudiosos falam isso, né? Isaías já profetizava sobre o Cristo. E ele diz assim em Isaías 53, 5: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Deus, no seu infinito amor com a humanidade, Deus, na sua grande sabedoria, através da boca de um profeta, ele já profetizava que viria o Messias, a qual através da sua crucificação, através das suas pisaduras,
Deus ia redimir a nova aliança com a humanidade, reatar a nova aliança com a humanidade. E nós estamos hoje, há 2000 anos pós tudo isso, e tem muita gente que ainda duvida, tem muita gente que não crê, tem muita gente que acha que isso foi escrito por homens. Aí eu te pergunto, e era para ser escrito por quem? Por um cavalo, um jumento, um boi? Deus tinha que usar quem? Homens. Homens que naquela época de Isaías e na época do Senhor Jesus não tinha tecnologia nenhuma para ele pesquisar, para ele estudar, mas está escrito aqui até hoje, há milhares de anos se cumprindo fielmente tudo que está neste livro. E gerações passaram, gerações vão passar, mas a palavra de Deus permanece. Porque o que Isaías profetizou antes da vinda do Senhor Jesus, ele não buscou pesquisar no Google, ele não buscou estudar algo sobre, ele foi tocado pelo Espírito de Deus para profetizar, levar as boas novas. E depois de 500, os pesquisadores falam 500 anos, aconteceu aquela profecia. E muitas vezes nós estamos vivendo hoje as coisas imediatas, queremos tudo no estalar de dedos, queremos tudo que se resolva de uma hora para outra num piscar de olhos, e esquecemos muitas vezes de buscar em Deus e queremos que homens resolvam os nossos problemas, que pessoas resolvam problemas que às vezes, a grande maioria, só Deus pode intervir. Só Deus pode fazer. Então, irmãos, nós nos deparamos com o sacrifício de um homem que veio, segundo a palavra, como Salvador do mundo, como o que ia libertar o seu povo do cativeiro, como que ia ser o Messias que ia derrotar todo o império romano daquela época. E aí você se depara com um homem a qual entrou numa festa, uma festa simples, a qual acabou o vinho, e ele estava ali sentado. Eu acho que todo mundo olhava para ele como qualquer outro ser humano normal, mas a mãe dele sabia o propósito da vinda dele à terra, e ela manda os mestres daquela época procurar ele, procure ele, o que fazer. E ele manda encher os cântaros, as vasilhas de água, e ali ele transforma aquela água em vinho. E ali começa uma nova história sobre tudo o que Jesus veio fazer por nós. Ali começa, a partir daquele momento, a caminhada do Senhor Jesus para que nós chegássemos até aqui. Então, meus irmãos, a palavra do Senhor, ele fala que a cruz para muitas pessoas parece dor, sofrimento, mas o Senhor Jesus, ele te chama aqui essa noite para você pegar a sua e segui-lo. Porque quando a gente fala em cruz, quando a gente fala em servir a Cristo, não é você pegar simplesmente uma varinha de condão, que tem naqueles desenhos, naqueles filmes, que toda mulher acha que queria ter uma varinha de condão daquela, que dá um plim-plim, arruma a casa todinha, resolve todos os problemas. Acho que todo mundo queria ter uma varinha daquela. Estou pobre, vou virar isso aqui em dinheiro, pronto, estou rico. Estou doente, vou triscar essa varinha, já estou curado. Mas a vida real não é assim. A vida real requer de nós muitas vezes coisas que a gente nem pensava em passar. A vida real, tem hora que ela requer de nós algo que a gente nunca imaginava. Se colocar 10, 15, 20 anos atrás, o que você vive hoje, talvez você deveria falar assim: eu nunca na minha vida pensei que eu ia passar por isso.
E o Senhor Jesus, Ele nos chama todo dia para nós renunciarmos a nós mesmos e viver a Ele. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, quando você dá um passo, que é o melhor passo da nossa vida, pelo menos para mim foi, o dia que eu me rendi ao chamado de Cristo na minha vida, foi reconhecer o Senhor Jesus e viver segundo a vontade dEle. Ah, pastor, mas e aí sua vida transformou, irmão? 1000%. Melhorou 1.000.000%. E veio lutas maiores que nem eu imaginava. Porque, irmãos, a palavra de Deus fala que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra as potestades e principados que estão contra nossas vidas. Então a gente para analisar. É igual quando você faz parte de um grupo de amigos ali, que se dizem amigos, e todo dia você marca o final de semana, aquele velho futebol, aquela cervejinha, aquele churrasquinho, ninguém é de ferro, né? Aquela confraternização ali, e você participa normal, como qualquer um ser humano que está ali, levando a vida, deixa a vida me levar, como fala aí, o povo fala, né? Todo final de semana aquilo ali vira uma rotina na sua vida, de você estar ali junto com eles, bebendo, comendo uma carninha, jogando seu futebol, sei lá, fazendo qualquer coisa que você gosta. Mas chega um dia que você foi tocado por algo diferente. Chega um dia que as escamas caíram dos seus olhos e você começou a enxergar a vida de forma diferente. Você começou a enxergar a vida e ver que a vida não se resumia no futebol, final de semana, só no seu trabalho, na cervejinha, no churrasco, mas que a vida se resume em algo maior e melhor, que a gente renunciar a nós mesmos, às nossas vontades, os nossos desejos, e viver algo sobrenatural com Cristo. E aí você chega para seus amigos, e quando você vai para o seu futebol, que não parou de jogar seu futebolzinho, mas aí quando você senta na mesa, você fala: eu não bebo mais. Eu vou até participar do churrasco, mas eu não vou beber mais. Por quê, rapaz? Que foi? Não, porque agora eu sou crente. Agora eu quero viver outra vida. Eu não quero mais me envolver nessas coisas. E aí tem um ou outro que vai falar: tá certo, você não quer. Mas sempre vem aquele enviado de Satanás para dizer assim, vai dizer que você não sente saudade. Olha, uma lourinha gelada dessa. Vai dizer que você não fica com a água, fica salivando. E é nesse momento que você tem que ter a decisão de Cristo na sua vida. Porque não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. E naquele momento, você vai ter que lutar contra seus próprios desejos, suas próprias vontades, e renunciar aos seus desejos e viver a Cristo. E aí, se você insistir em algo que está lhe afastando, continuar com o futebol, mas o futebol Deus não proíbe não, irmão. Mas tem hora que você idolatra futebol, idolatra outras coisas, né? Aí Deus fala: então vou dar um espinho na carne, já que você está insistindo. Aí Deus vai dar uma lesão no joelho, nunca mais você consegue jogar bola. Ô Deus ruim, né? Não, irmãos. É porque quando Deus tem propósito na vida da gente, Ele quer a gente de qualquer forma. Ele não quer que você viva distraído com coisas lá fora, não. Ele quer que você viva no foco. Você não é proibido de fazer nada, mas tudo aquilo que você coloca em primeiro lugar, você está dizendo para Deus: o Senhor é segundo. O Senhor é segundo na minha vida.
Porque eu conheço pessoas que, se estivesse jogando bola até hoje, tem a final do campeonato, dia domingo, ele ia para o culto ou para a final, será, irmão? Ô Deus, você sabe, final é uma vez só, né? Culto tem todo domingo. E se Jesus voltar bem no dia da final, meu irmão? E aí está lá você, gol, fui campeão. Quando você chegar aqui, cadê o povo de Deus? Senhor, só por causa de uma bolinha. A palavra de Deus diz: onde está o seu coração, ali está o seu tesouro. E hoje, irmãos, para a honra e glória do Senhor, está eu aqui. Eu estou contando meu testemunho, que eu era assim. Eu era essa pessoa a qual vocês estão vendo, que idolatrava jogar bola, achava que meus amigos do futebol eram intocáveis, que não podia minha esposa falar que quer dizer que eu não posso nem jogar uma bolinha final de semana, trabalho a semana toda, não tenho direito a ter meu futebolzinho, tomar minha cervejinha. Tem não, porque Deus, Ele não quer que nós venhamos viver coisas medíocres e simples desse jeito, não. Deus quer que nós venhamos viver o sobrenatural dEle. Sabe por quê, meu irmão? Porque no dia que fechar o fôlego de vida na sua vida, é você e Deus. E a palavra de Deus diz que Deus não vai ter ninguém por inocente. Eu dei risada. Eu vi um videozinho que o cara fala assim: quer dizer que se eu não conhecesse a verdade, eu não soubesse de nada de Deus, Deus não me condenaria, né? Aí o cara: e para que você veio me falar? Meus irmãos, não é brincadeira não. Deus, Ele te chama para a melhor coisa na sua vida. Deus, Ele te chama para você viver, porque eu lhe digo uma coisa: ou com Deus ou sem Deus, você vai passar por algo na vida. Ou com Deus ou sem Deus, você servindo a Ele ou não, você vai passar por algo na vida, problemas sentimentais, problemas financeiros, problemas de saúde, seja o que for, porque a vida faz parte dessas coisas. Mas quando nós estamos com Cristo, a nossa cruz, ela pode até pesar, ela pode até nos cansar, mas Ele fala que Ele nos ajuda a carregar, que Ele nos ajuda a sair da situação, que Ele nos ajuda a levantar a cabeça e fazer como aquela mulher que estava sua filha morta, e Ele disse: vai tudo bem. Porque com Deus é isso, irmão: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então não é as circunstâncias que vão dizer quem é Cristo na minha vida. Porque nós estamos vivendo uma época que parece que, se você não está bem financeiramente, se você não está se dando bem na vida, parece que Deus te abandonou, que Deus não existe mais. Como é que eu estou doente? Eu vou na igreja, Deus, como é que o Senhor deixa eu ficar doente, Deus? Ele não poupou nem o seu filho, vai poupar você, meu irmão? O próprio Jesus ainda falou: Senhor, meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Porque Jesus, Ele também sentiu dor, irmão. Ele sofreu na carne. Muitos estudiosos dizem que um ser humano normal não aguentaria 50% daquilo que Jesus aguentou ali, que não tinha como. O sangue dele se tornou em água. Então não tinha como um ser humano normal suportar aquilo ali, mas ele suportou até o fim. Porque Jesus, ele tinha convicção do que ele veio fazer, e a convicção maior de que tudo em cima dessa terra é passageiro. Se Jesus amasse tanto ficar em cima da terra, ele falava para Deus: não, Deus, deixa quando eu tiver com uns 90 anos, aí eu faço aquilo que o Senhor me mandou, para me viver pelo menos 90 anos em cima da terra. Para você ver o que nos espera, quão bom e maravilhoso é, irmão. Que Jesus só quis ficar 33 anos em cima dessa terra, e muitas vezes a gente fica se apegando às coisas deste mundo, se apegando às coisas que não levam a gente a nada, gastando o nosso tempo, gastando a nossa vida com coisas inúteis, fúteis, e esquecemos de fazer aquilo a qual Deus nos chamou para fazer. O ide de Deus na nossa vida.
Aleluia! Deus é fiel, meu irmão. A cruz, o caminho para a vida eterna. Quem quer viver uma vida eterna com Cristo e dar uma glória a Deus? Então, meu irmão, pegue sua cruz. Para de escorar na cruz dos outros. Para de se colocar só no lugar de coitadinho. Para de se colocar só em você mesmo, que o único problema do mundo todo se resume no seu. A única dificuldade do mundo todo se resume na sua dificuldade. Temos que olhar com o olhar de Cristo. Temos que ter essa visão fora do nosso mundo, enxergar Cristo para sairmos do problema. Enquanto a gente ficar no nosso mundo, na nossa tempestade, e não crer que nós podemos, em nome dEle, falar com autoridade sobre isso, nós vamos buscar Ele lá no porão. Os discípulos estavam ali convivendo com Jesus, convivendo, presenciaram, testemunharam todos os milagres que Jesus fez ali. Mas quando a tempestade veio, aí onde você vê o que é a cegueira que Satanás coloca na mente das pessoas. Homens experientes, homens que sabiam que era o mar, homens pescadores. Mas quando a tempestade se levantou, o que Satanás lançou no coração deles, o quê? Desespero. Se desespera. Aí você não vai raciocinar, você não vai buscar, você vai ficar com medo, você vai recuar. Ainda bem que teve um que falou assim: bora acordar o homem, que aqui não vai morrer todo mundo. Ainda bem que teve um que se levantou pelo menos para chamar Jesus, porque eles já estavam todos desesperados, sem entender o porquê daquilo ali, já estavam todos querendo desistir da própria vida. Quando Jesus falou: mar se acalme, o que Jesus falou para ele? Homens de pequena fé. Homens de pequena fé. Em João, coloca no telão por favor, se puder. Isso é um versículo 14:6, diz assim, bem conhecido: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A cruz nos conduz à reconciliação com o Pai. O preço já foi pago. Você não devemos nada a Satanás. Então não deixe que as acusações, não deixe que os pensamentos contrários venham te acusar, porque o preço já foi pago. A gente vê tantos testemunhos lindos, tantas coisas maravilhosas que Deus faz, né? A gente vê tanto ser humano com uma fé assim que você fala: cara, se eu pudesse pelo menos ser 50% que essa pessoa é. E por que a gente não busca, irmãos, viver isso? Por que a gente não busca viver isso? Eu vi um testemunho de um pastor, que ele tinha um obreirozinho na igreja. Pessoa assídua no culto, era o primeiro a chegar, o último a sair, abria a igreja, visitava aqueles que precisavam. E um belo dia, ele foi diagnosticado com um câncer terminal, um câncer no cérebro. E ali, o pastor foi na casa dele quando soube da notícia. Aí o pastor chegou lá: meu Deus, logo fulano, Deus, por que disso, pai? E o pastor chegou ali para acalentar ele, achando que ele ia estar chorando, desesperado. Quando o pastor chegou, ele recebeu o pastor: meu pastor, que honra o senhor aqui na minha casa.
Entra aí, meu pastor, vou mandar minha esposa fazer um café para nós, vou tomar um café e tal. E ali começaram a conversar, e o pastor tentando entrar no assunto, e ele, pois é, pastor, fui visitar fulano, enquanto Deus me der força, eu quero estar visitando os irmãos, fazendo a obra, porque, pastor, nada pode parar a gente não, nada pode nos abalar. A palavra de Deus diz que nós somos sarados, que as suas pisaduras nos sarou. Então, enquanto há fôlego de vida, pastor, eu quero estar fazendo a obra, ajudando. E ele foi se enfraquecendo, foi para o hospital, começou o tratamento, a qual ele não aguentava mais caminhar, e ele ficou internado em cima de uma cama. E nesse dia o pastor foi lá visitar ele mais uma vez no hospital, ele com a cabeça raspada, debilitado. E quando o pastor chegou, o pastor começou a querer chorar. Ele falou, não, pastor, pastor de Deus, ó como Deus é bom, pastor. Rapaz, Deus é maravilhoso, pastor. O senhor sabia que Deus me colocou aqui, pastor, para me pregar para todo mundo aqui, ganhar almas para Jesus? Por isso que eu vim parar aqui, pastor. Por isso que Deus me permitiu isso tudo, para eu vir para aqui, para mim ganhar essas almas aqui, ó. Eu já ganhei uns 3 aqui para Jesus, pastor. O senhor acredita? E ele não saiu mais daquele leito de hospital, irmão. Mas onde é que eu quero chegar? Será que nós teríamos essa fé desse homem? O que nós somos de Cristo? Admiradores ou discípulos? O que nós somos de Cristo? Servos ou patrões? O que você veio fazer aqui hoje? É porque fulano me convida direto, eu fico com a vergonha de dizer porque eu não vou. Não é porque eu vou porque senão o pastor amanhã está me mandando. Que foi, irmão? Sumiu. Não vivo mais eu, mas é Cristo que tem que viver em você, meu irmão. Porque a palavra de Deus diz que Ele te escolheu. Não é você que escolhe Ele, Ele te escolheu. Mas para permanecer, é você que tem que permanecer. É você que tem que lutar para permanecer. Ele te escolheu para estar aqui, Ele nos escolheu para levar o Evangelho, mas para permanecer é eu que tenho que lutar para me permanecer. Porque a maior coisa que Ele poderia fazer, Ele já fez, que foi morrer naquela cruz por cada um de nós. Assista aquele filme Paixão de Cristo, quem nunca assistiu. Mas eu não aguento ver sangue. Aguenta. Assista para vocês terem mais ou menos uma ideia do que o Senhor passou por mim e por você. Eu fiquei 3 dias chorando quando assisti aquele filme, a primeira vez. Então a gente tem que entender, irmãos, quem é Cristo na nossa vida. Ou então simplesmente você vive uma religião, de vir aqui, bater o ponto, e quando você sair daquela porta para fora, você é outro ser humano. Não, já fiz minha parte com Deus, já fui lá, dizimei, ofertei, bati o ponto lá, o pastor me viu, o padre me viu na igreja, então está resolvido. Viva a religião. Não viva Cristo. Porque a palavra de Deus, Ele nos chama para carregar uma cruz. Ele nos chama para encarar a vida de uma forma diferente, não sermos igual a qualquer um. Como é que você está, minha irmã? Rapaz, irmã, não sei o que é que eu faço da minha vida, a minha vida está assim, está assado, eu não aguento mais isso, eu não aguento mais aquilo, meu filho, meu esposo, minha fulana, cicrana, minha vizinha, aquilo é um demônio, aquela mulher. Aí a pessoa sai dali, cadê Jesus na vida desse crente? Cadê Jesus na vida dessa pessoa que se vai para a igreja? Tem carona hoje? Ei, pastor, passa aqui. Ei, fulano, passa aqui. Ei, Beltrano, passa aqui. Não, eu vou de ônibus, tem como alguém me trazer? Não, eu vou e volto de ônibus, não tem problema não. Cadê Jesus, irmão? Cadê Jesus na nossa vida? Cadê o Cristo que morreu naquela cruz por mim e por você? Aonde está sendo valorizado na sua vida? Mas eu prego, pastor, eu falo de Deus, eu levo minha Bíblia, eu só ando com minha Bíblia debaixo do braço. Eu chego, eu falo, Jesus te ama, Jesus é isso, Jesus é aquilo.
mas em casa eu sou um cavalo, em casa eu sou uma mulher velha ignorante, que não gosta de fazer nada, preguiçosa, preguiçoso, mas eu falo de Jesus. Para quem não conhece, e para quem a gente conhece, que é o mais importante, porque a minha atitude fala mais do que as minhas palavras. Não adianta eu falar 1000 palavras lindas aqui e amanhã vocês verem eu na rua fazendo coisa errada. Pastorzão da hora isso aí, viu? Jogou duro. Falou tanto da cruz de Jesus e está aqui fazendo isso. Eu sou crente, todo mundo lá no meu trabalho, onde eu vou, todo mundo sabe que eu sou crente. E as suas atitudes é crente? E seu jeito de falar é crente? E seu jeito de se comportar é crente? A palavra do Senhor diz que a gente tem que amar o nosso próximo como a nós mesmos. Quem é teu próximo, irmão? É quem está no Japão? É quem está lá em Luiz Eduardo? Olha para quem está do seu lado aí, você é meu próximo. Hein? Nós é que somos os próximos uns dos outros. Então você está amando quem? Quem não te conhece? Fazendo uma carapuça de crente, sorrindo para todo mundo, mas com as pessoas que a qual você deveria mais derramar o seu amor e a sua misericórdia, você não tem piedade? Irmãos, vamos descer mais um pouquinho. Em Colossenses 1:20, coloca aí, Peu. Diz assim: e por meio dele reconciliar consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus, fazendo a paz pelo sangue da sua cruz. A cruz e o chamado para seguir a Cristo. Seguir a Jesus exige tomar nossa própria cruz, vivendo em obediência e sacrifício. Lucas 9:23, coloca aí, pai. Já estou finalizando, irmão. Vocês querem que eu finalize ou continua? Continua, Mateus? Lucas 9:23 diz assim: e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Quando a gente fala em sacrifício, parece algo doloroso. Quando a gente fala em sacrifício, a gente já pensa logo em problemas, dificuldades, né? Dor, humilhação. Mas quando a gente fala em sacrifício de Cristo, se chama exaltação, amor, misericórdia, ressurreição. Porque Jesus, ele veio simplesmente para tirar toda aquela máscara religiosa e mostrar um evangelho a qual nos leva ao Pai. Ele veio nos mostrar que a vida não se resume só simplesmente você nascer, crescer, reproduzir e morrer, não. Que isso aqui é uma mera passagem que o Senhor deu a nós, cada um de nós, o privilégio de nascer, para nós treinarmos, para quando chegarmos no céu, viver. Então, se você não está buscando aqui, irmãos, se você não quer viver isso aqui na terra, como o Pai vai deixar você entrar num lugar onde só é adoração? Se você não quer viver a busca constante a Cristo aqui nessa terra, que é passageiro, como o Pai vai permitir que você entre para adorar Ele eternamente? É forte, né, Pets? Pets gosta de falar isso, é forte. Se a gente não está se renunciando aqui, como a gente quer que Deus nos aceite para adorar Ele eternamente lá no céu? Se que para você aqui adorar a Deus está sendo a pior coisa do mundo, se para você se renunciar a si mesmo aqui na terra você está achando a pior coisa do mundo, como você quer viver com Deus eternamente?
Como você quer ser aceito por Ele para viver eternamente? O caminho da cruz envolve renúncia ao eu e ao pecado. Mateus 16, 24. Mateus 16, 24 diz assim. Você colocou aí? Mateus 16, 24. Deixa ele colocar aí para vocês acompanharem. Diz assim: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E siga-me. É fácil, irmão? Não é fácil. Mas é impossível? É igual você colocar opinião para alguma coisa, né? Eu admiro muito, e eu posso falar isso aqui com todo o respaldo. Eu admiro muito meu pai sobre negócio de opinião. Meu pai, eu desde criança, eu sempre observava isso. Quando ele falava uma coisa, ele não voltava atrás. Se ele lhe dissesse isso assim, você podia escrever, igual o pessoal mais velho fala, com tinta de ouro, que ele não voltava atrás. Eu me lembro que eu era pequeno, tinha uns 10 anos, e ele um dia passou mal, ele se sentiu mal, e foi no médico. E meu pai fumava muito. Não era tão muito não, mas fumava, ele gostava de fumar. E ele passou mal, e o médico falou para ele fazer uns exames. Aí o médico falou para ele: ó, senhor Roque, não é o cigarro próprio que está lhe fazendo mal, mas com o tempo vai prejudicar mais ainda. E eu me lembro como hoje, irmão, ele chegou em casa, na hora do almoço, a gente tinha uma prateleira, é prateleira que chama mesmo, né? Uma prateleira de madeira assim na sala. Ele chegou assim com 2 carteiras de cigarro que ele estava no bolso e colocou em cima da prateleira. Falou assim: quando inteirar 1 ano eu jogo fora, que a partir de hoje eu não fumo mais. Que opinião, viu, meu irmão? Ele deixou lá, tinha dia, aí ele aprendeu a chupar balinha para esquecer o gosto do cigarro. Quase foi diabético. Mas parou de fumar. Então Jesus, ele quer que você hoje tenha essa opinião do que é servir a Ele. Jesus hoje, ele quer que você saia daqui convicto do que é servir a Ele. Jesus hoje, ele quer que você saia daqui convicto de que Ele vai estar com você em todo tempo e fora de tempo. Jesus hoje, ele quer que você saia daqui convicto que pode se levantar o que for, mas se levanta para cair na presença dEle. Jesus hoje, ele quer trazer que você saia daqui convicto que o sangue que foi derramado naquela cruz não foi em vão. Ele pagou pelos nossos pecados, ele pagou o preço pelas nossas vidas. Então nós somos sarados, nós somos curados, é pelo sangue de Cristo. Então ele quer que você saia daqui hoje convicto do que é verdadeiramente o prazer e a dignidade de você, a honra de você estar sendo liberto do seu próprio eu e viver para Cristo. Não deixa ele colocar um espinzinho na carne não, viu, meu irmão? Porque dói, viu? Até hoje eu não sei o que é ficar de coca, de ficar cocado assim, eu não aguento, que o joelho não deixa. Mas por quê? Porque eu teimei. Jesus falava uma coisa: não, mas já está bom, já dá para brincar a bolinha. Então vai brincar a bolinha. Até o dia que, pá, não aguentou mais. E bem assim é o Senhor Jesus na nossa vida. Todo dia Ele está bem assim para você. Todo dia Ele está bem assim, querendo te abraçar, querendo te ajudar. Mas vai chegar um tempo que Ele vai parar de abrir os braços, e Ele vai voltar como juiz. E não vai ter como mudar. Não vai ter como você querer voltar atrás. Não vai ter como você achar que Ele vai te dar uma outra chance. Porque Ele não pode mentir.
ele não pode voltar atrás da sua palavra. Assim como meu pai foi convicto que ele queria parar de fumar, o Senhor Jesus, no dia que ele voltar para buscar a sua noiva, ele vai ser convicto daqueles que ele vai levar. Então, como está você, igreja? Será que você tem pego a sua cruz mesmo? Abraçado ela? Largar só quando o Senhor Jesus falar assim: voltei para te aliviar? Meu irmão, a vida de todos nós aqui não é nossa, é de Deus. O fôlego de vida que a gente tanto respira e acha que é nosso, vem de Deus. Então tudo está nas mãos de Deus. Você é um privilegiado. Eu sou um privilegiado, porque no meio de uma multidão Ele nos escolheu para nascer, para estarmos aqui. Então o que nós estamos fazendo da nossa vida? O que você tem feito do seu tempo? Deus não quer te proibir de nada, meu irmão, mas tem coisas que o Espírito Santo vai falar ao seu coração, que aquilo ali não lhe pertence mais. E a gente tem que aprender a isso, a ouvir a voz dele, não a voz do mundo. Irmãos, quando eu parei de jogar bola, não foi fácil não. Eu sonhava toda noite jogando bola, jogando com Romário, com Ronaldo, só os craques. Aí um dia uma zagueira foi me marcar, um zagueirão foi me marcar. Quando o zagueiro chegou assim perto de mim no sonho, que me empurrou aqui, aí eu fiz assim, ó, para dar um chute no zagueiro. Adivinha quem acertou? Na zagueira que estava do meu lado, caiu no chão, levantou: você está doido? Eu falei: você não me marca mais não, sai de perto de mim. Mas é sério, irmãos, porque eu era muito viciado em futebol. Então Deus sabe de todas as coisas. Não é que Deus quis me punir por algo, mas Deus sabia que meu coração, eu poderia simplesmente não resistir. Então Deus às vezes está ali punindo por algo. Não, Deus às vezes só está ali colocando para você entender que aquilo ali é que está te afastando dele. E quando você estiver preparado para tudo aquilo que o Senhor tem para nós, aí Ele entrega. Bola hoje não, né? Não aguento mais jogar bola. Mas Ele tirou isso do meu coração. Gosto muito de assistir ainda. Fui inventar aí com os jovens aí, rapaz, fiquei 15 dias com o joelho doendo. Não dá certo mais não, tem jeito não. Então tudo na vida da gente, irmãos, bendiga o nome do Senhor. Seu jeito de ser, seu jeito de vestir, o seu jeito de se portar, o seu jeito de falar, o seu jeito de andar, bendiga o nome do Senhor Jesus. É Ele que tem que ser honrado através da nossa vida, porque toda a honra, toda a glória já é dele, e Ele nos concedeu isso para que nós possamos exaltá-lo mais ainda e glorificá-lo mais ainda. A cruz e o poder da ressurreição. A cruz não é o fim, é a porta para a ressurreição e a nova vida. Filipenses 3:10, Filipenses 3:10 e 11. Filipenses 3:10 e 11 diz assim: quero conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, tornando-me como Ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Ele é a passagem para a vida eterna ao lado do Pai. Ele é a ponte a qual o Senhor Deus construiu para nós passarmos e chegarmos do outro lado. E você hoje tem que ser a ponte para alguém também alcançar isso para a vida dele. Então, meus irmãos, Cristo nos chamou para sermos imitadores dele. Então, como é que você está imitando a Cristo?
Como está sendo as suas imitações? Como nós estamos nos portando? Meu irmão, não é fácil, muitas vezes, os levantes na nossa vida. Não é fácil não, irmão. Se eu perguntar aqui, pedir para alguém levantar a mão aqui, quantos de nós não já pensou em chutar o pau da barraca? Ah, que minha vida acabou, que não resolve, que não muda, que não sei o quê. Mas quando a gente busca o caminho correto, quando a gente busca o Espírito Santo de Deus para a nossa vida, Ele traz o conforto, Ele traz o acalento para a nossa alma, e a gente começa a enxergar de outra forma. Porque o que Satanás mais quer fazer comigo e com você, é que você e eu venha se desesperar. No desespero você toma atitudes erradas, no desespero você vai fazer coisas erradas, no desespero a ignorância vai prevalecer sobre a sua vida. Então, acalma-te, acalma minha alma. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Acalma, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acalma minha alma. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Comece a acalmar a tua alma, irmãos, recitando a Bíblia. Comece a acalmar a tua alma adorando a Deus. Comece a acalmar a tua alma buscando o caminho que vai contra aquilo que Satanás está lançando na sua vida. Comece a acalmar a sua alma dobrando os seus joelhos e se rendendo a Ele. Comece a acalmar a sua alma, que se tu fizer Deus, tu és Deus. Se não fizer, continua sendo o mesmo Deus na minha vida. Porque não é eu que dependo, irmãos. Não é Deus que depende de mim, não, é eu que dependo de Deus. Não é Deus que está lá simplesmente achando que se eu não fizer algo, Ele vai ser menos exaltado ou mais exaltado, não. Porque eu tenho que entender que é um privilégio eu adorar a Deus. É um privilégio hoje eu enxergar a minha vida de uma forma diferente. É um privilégio hoje eu entender que o caminho, a verdade e a vida é Cristo. É um privilégio hoje eu entender o que é ser fiel a uma mulher, o que é ser fiel a Deus. Isso é privilégio de Deus na minha vida, não minha. Como diz aqui esse último versículo, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Toda honra, toda glória seja dada a Deus. As nossas vidas, o nosso ser, tudo glorifique o nome do Senhor. Porque não é mérito humano, não é mérito meu nem seu, é mérito de Deus nas nossas vidas. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E aqui, irmãos, em 1 Coríntios, eu trouxe esses versículos todos porque eu não posso deixar nenhum sem recitá-los. 1 Coríntios 15, 55 diz assim: quando o Senhor Jesus venceu a cruz do Calvário: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Porque Ele venceu a própria morte. E Ele tem a chave da vitória. Ele tem a chave em suas mãos. Então, meu irmão, eu quero lhe dar uma boa notícia, uma excelente notícia. O Senhor quer te dar uma vida eterna ao seu lado. Quem crê? Então, como eu preguei domingo passado, olhe para a sua mão. O poder está em suas mãos para decidir onde você vai morar. Porque o maior privilégio que o Senhor quer dar para cada um de nós é uma vida eterna ao seu lado. Mas Ele também fala que Ele é justo e a sua justiça não pode falhar. E Ele também não vai ter nenhuma alegria, mas Ele não pode ser injusto.
em mandar aqueles a qual não merecem ir para o inferno. Não é brincadeira, meu irmão. Não é brincadeira.